Então, olha só, dando continuidade, agora realmente começar o nosso conteúdo propriamente dito. E ainda só mais uma orientação antes de realmente para a teoria. O que eu aconselho é que você acompanhe o que eu estou falando para depois anotar. Porque mesmo sendo um curso online, normalmente o aluno ele quer anotar tudo que eu digo. Como você vai poder assistir quantas vezes quiser, do jeito que quiser, eu aconselho que você primeiro fique concentrado na minha explicação, entenda tudo que eu estou dizendo. Vocês vão receber o material de apoio, os slides que eu estou trabalhando aqui, eu vou entregar para vocês. Então, o que eu aconselho é, primeiro acompanhe o pensamento, depois você para e anota caso queira fazer alguma anotação. Perfeito? Então, olha só, primeira perguntinha. Como devemos organizar o nosso estudo? Normalmente, a humanidade acha que tem de seguir, conforme eu comentei agora há pouco, que tem de seguir todos os tópicos na ordem que aparece no edital. E é exatamente isso que eu quero que a gente venha ressignificando. Vocês vão perceber que eu vou desenvolver tudo que tem no edital, ok? Mas a gente não vai seguir aquela ordem, tá bom? A ordem é a ordem que eu vou conduzir aqui. Conforme eu já disse, a gente vai seguir uma metodologia lógica, diminuindo aquela ideia de decore. A proposta é, não vamos decorar, nós vamos entender como é que funciona a língua portuguesa. Tá, professora, se eu não vou seguir os tópicos do edital, então como é que eu vou organizar no meu estudo? A gente vai começar por onde? Olha para cá, olha para cá. Nós temos uma sequência lógica que eu sempre apresento para os alunos. Gramática é um quebra-cabeça, todas as pecinhas se encaixam, basta seguir a sequência lógica. Então, o primeiro degrau da nossa escadinha, e é por onde nós vamos começar, é pela morfologia. E eu sei que você sabe, quando eu falo morfologia, eu estou falando de identificação de classes gramaticais, e são 10. Então, nós vamos olhar para as palavras e vamos falar, é artigo, é adjetivo, pronome, numeral, preposição, conjunção, interjeição. Então, é apenas identificar qual é a classe gramatical. Eu falo que é como se fosse a nossa carteira de identidade. Eu vou olhar para você e vou falar, ó, é Pedro, João, Maria, Aline, Dário. Então, eu apenas identifico o nome das classes gramaticais, perfeito? E aí, são 10. Nós vamos seguir um roteiro lógico para poder matar a saudade de tudo isso aí. Pronto. Professora, eu tenho muita dificuldade em língua portuguesa. Já comecei um monte de curso e larguei pelo meio do caminho porque eu acho que eu não dou conta, eu acho que esse negócio é difícil demais. É a ordem do que você estuda, tudo bem? Então, o nosso primeiro degrau é a morfologia. Vocês vão perceber que todo o resto depende disso aqui. Tanto que é a parte mais densa, a parte maior de todo o curso, tá bom? Então, a parte da morfologia é a parte mais densa. Aí alguns alunos viram para mim e falam, professora, mas morfologia não é muito básico? Morfologia nunca foi básico. A morfologia é a base do estudo da língua portuguesa. Olha que é diferente eu falar que algo é básico e que alguma coisa é a base, tudo bem? Então, a nossa base, a nossa estrutura é a identificação de classes gramaticais e você vai perceber que não é tão simples quanto parece, porque a gente tem uma diversidade de comunicação. Eu posso falar a mesma coisa de várias formas. Aí é nesse momento que a gente percebe que, ora, eu vou falar, ah, professora, mas eu decorei que essa palavra tem tal classificação, mas naquela estrutura ela está empregada de outra forma. Então já vai ficar uma orientação inicial que tudo vai depender do texto que o examinador nos apresentar, tá bom? Então não é o que a gente decorou, não é o que a gente acha, nós vamos ser obedientes e analisar aquilo que o examinador apresentou. Então, joia, nosso primeiro degrau, nosso primeiro passo, morfologia. Joia? Aí volta para cá. Depois da morfologia, nós vamos para sintaxe. Só que é a sintaxe do período simples. Professora, me explica o que é esse negócio de sintaxe. Eu sei que você lembra que eu não preciso dizer, mas quando eu falo, por exemplo, deixa eu voltar aqui e pegar essa folhinha em branco. Deixa eu ver se eu coloquei uma folhinha em branco depois. Então, quando a gente tem, por exemplo, verbo,
Onde tem verbo, nós vamos ter uma oração. Até o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, nós vamos ter o período. E se tiver apenas um verbo, isso é o que a gente vai chamar de período simples. Então, bem aqui no nosso segundo degrau, a gente vai trabalhar com essa estrutura que tem apenas um verbo, tudo bem? E quando eu falo sintaxe, a sintaxe já é a função que aquela palavra vai exercer na estrutura. Olha só, o que eu falei agora há pouco? Eu falei, gente, a morfologia é como se fosse a nossa carteira de identidade. Pedro, João, Aline, Maria, ok. A sintaxe é como se fosse a nossa carteira de trabalho. As pessoas têm um nome e têm uma função, tudo bem? Então, a gente tem nome e tem função. Eu sou a Aline e sou professora. Eu sou a Aline e sou mãe. Eu sou a Aline e sou dona de casa. Concordam comigo que as mulheres, principalmente, são uma só e olha quantas funções nós exercemos. Então, a ideia é essa. Preste atenção ao que eu estou falando. Nós vamos olhar para as palavras na estrutura e as palavras terão nome e terão função. E uma classificação não elimina a outra. Vamos imaginar, por exemplo, que nós estejamos em um curso presencial. Eu estou passando pelo corredor, aí alguém vai olhar para mim e vai falar, Aline, eu olharei, é o nome que me foi dado. Agora, eu posso estar passando pelo corredor e alguém grita, professora, eu também vou olhar, porque eu tenho nome e tenho função. Então, isso é muito importante, porque depois que a gente revisar toda a base, que é a morfologia, nós vamos para o nosso segundo degrau, que é a sintaxe. Aí eu vou falar, por exemplo, pessoal, isso aqui é um predicativo. Aí o aluno vira para mim e fala, ué, professora, mas isso não é um adjetivo? Morfologicamente é um adjetivo e sintaticamente é o predicativo, perfeito? Então, organiza essa informação. Morfologia, eu identifico quem é quem. E a sintaxe, eu descubro qual é a função. Eu só estou ainda fazendo um comentário de maneira geral, preciso repetir para você não ficar avexado, que eu vou falar tudo separadamente. Nessa parte da sintaxe, eu vou falar de complemento nominal, adjunto adnominal, objeto direto, objeto indireto e aí vai. Então, esse tanto de nome que a gente morre de saudade, não morre? Claro, professor, eu não sei como é que eu consegui ficar tanto tempo sem estudar língua portuguesa, essa matéria é legal demais. Eu também acho. Então, pronto. Então, sintaxe é a função, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, sujeito, predicado e aí vai. Mas observem que eu disse que nós vamos primeiro para o período simples. Porque depois que eu identifico um complemento nominal, é que eu vou chegar, por exemplo, a uma oração, agora vai ficar legal, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Veja só, como é que eu vou falar qual é o nome da oração se eu não tenho a teoria anterior? Vocês entenderam por que eu estou dizendo que você vai seguir a sequência lógica, que você não pode pular nenhuma aula? Porque tudo que eu vou falar vai ser pré-requisito para a aula posterior. Então, volta para cá. Veja só. Quando eu tenho verbo e verbo, eu tenho mais de uma oração. Onde tem... Eu sei que eu não precisava dizer isso aqui que você sabe, mas eu vou dizer tudinho. Onde tem verbo, tem oração. Se tem mais de um verbo, nós temos o período. Se tem mais de um verbo, então esse período é um período composto. Vocês estão acompanhando qual roteiro a gente vai seguir? Primeiro a gente revisa período simples para depois revisar o período composto. Joia? Então aqui, quando eu coloquei sintaxe do período composto, a gente já vai começar a trabalhar com o quê? Com o nome da estrutura. A gente já vai começar a falar, por exemplo, na verdade com o nome da estrutura completa, né? Oração coordenada, oração subordinada e as subclassificações. Perfeito? Agora veja, olha para cá. Para sabermos, para identificarmos o período simples, a nossa base é a morfologia. Para a gente saber período composto, nós vamos precisar ter dominado a morfologia e o período simples.
Aí eu sempre brinco. Alguns alunos viram para mim e falam: ô professora, eu tenho dificuldade na parte de pontuação. O resto, professora, tá tudo ok, língua portuguesa para mim tá ok, eu não tenho dificuldade não. Eu só tenho dificuldade na hora de pontuar. Gente, eu preciso dizer que se você tem dificuldade na parte da pontuação, sinto muito, eu preciso dizer a verdade. O seu problema está em tudo. Por quê? Para pontuarmos de maneira correta, a gente precisa de tudo. Da sintaxe do período simples, da sintaxe do período composto. E para saber isso aqui, eu preciso de morfologia. Então, sinto muito. Se você acha que o seu problema é só em pontuação, preciso te dizer que não é. A gente vai ter de voltar e corrigir toda a rota. Porque, olha para cá, para pontuarmos de maneira correta, a gente vai precisar só de tudo. Graças a Deus que é pouca coisa, professora. Se fosse muita coisa, a gente ia começar a se preocupar. Agora, olha para mim. Questões de reescritura. Não importa qual banca está organizando o seu concurso. Questão de reescritura cai só o tempo todo. O examinador pergunta se manteria a correção gramatical, se manteria o sentido original, a reescritura do trecho tal. Gente, examinador cobra reescritura porque ele sabe que é o comando que vai conseguir investigar se você realmente entendeu toda a gramática e se você sabe interpretar de maneira correta. Porque quando o examinador trabalha com reescritura, ele, por exemplo, troca a posição de uma palavra e quer saber se aquilo alterou o sentido. Ele muda a função, a ordem dos termos e quer saber se aquela estrutura ficou correta e se está com o mesmo sentido. Então, ao cobrar reescritura, o examinador está cobrando só tudo. Tudo de gramática, que é o que a gente vai revisar, e tudo da parte de interpretação de texto. É o item mais completo. Então, olha para cá. Para trabalhar com reescritura, nós vamos precisar de quê? Diga para mim. Só de tudo, tudinho. Beleza? Então, essa é a ordem que a gente vai seguir. Aí você diz, professora, é para sair correndo agora ou daqui a pouco com esse tanto de nome? Nem agora e nem daqui a pouco. Porque agora, o que nós vamos fazer é revisar a base de tudo, tudo bem? Nós vamos começar do começo. Vamos seguir tudo isso aqui, vamos terminar o nosso curso tendo percorrido todo esse caminho, mas a gente começa do começo pela parte da identificação de classes gramaticais. Perfeito? Muito bem, muito bem. Então, olha para cá. Professora, então quer dizer que existe uma sequência lógica e eu vou ter que seguir um passo a passo. E qual é a parte principal? Eu sempre falo para os alunos o seguinte, pessoal. Concordam comigo que agora, ao me comunicar com você, eu estou produzindo um texto. A palavra texto vem do latim e lá no latim texto é tecido. Tecido são fios entrelaçados, tudo bem? O nosso texto são palavras entrelaçadas. Por isso que eu vou retomar a ideia que eu falei anteriormente, para a gente poder reescrever, a gente precisa só de tudo, porque é esse tecido com tudo entrelaçado. Mas esse tecido com tudo entrelaçado é uma sequência lógica que eu tenho repetido e eu vou continuar repetindo, porque eu quero que a gente saia daquele trauma de ter de decorar, de aprender gramática decorando. Eu não quero que a gente pense dessa forma. E aí, gramática, para a alegria do nosso coraçãozinho, é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça com muitas peças, eu preciso dizer, só que tudo se encaixa. E qual é a peça principal do nosso quebra-cabeça? É a base, é o nosso primeiro degrau. A peça principal do nosso quebra-cabeça vai ser o quê, pessoal? Diga para mim que eu acabei de destacar. Vai ser exatamente a morfologia. Se você acha que teve dificuldade, que até hoje não entendeu, é porque realmente falta organizar o roteiro e é por onde nós vamos começar, como eu já disse. Pronto. Quando eu falo morfologia, nós estamos falando de identificação das classes. Ok. Eu disse que são quantas? 10. Mas olha para mim. Vamos imaginar o seguinte. 10 classes gramaticais
como se fossem 10 pessoas trabalhando em uma empresa. Eu tenho 10 classes gramaticais como sendo 10 pessoas trabalhando em uma empresa. Concordam que 10 pessoas trabalhando em uma empresa não tem como achar que todas estão no mesmo nível hierárquico. Tem alguém que vai comandar, tudo bem? Então aqui a gente vai ter alguém que vai comandar, nós vamos ter o nosso ponto de apoio e você vai ser obediente e sempre vai começar por esse ponto, tudo bem? Que ponto de apoio é esse, professora? Olha para cá, o nosso ponto de apoio sempre, eternamente, pelo resto da vida, é o verbo. Mas existe uma segunda classe gramatical que também é nuclear, que nós sempre vamos analisar, é o substantivo. Então eu olho para as 10 classes gramaticais e eu tenho de ter um ponto inicial. Eu começo olhando para o verbo, perfeito? E depois para o substantivo, que são as duas classes principais. Se vocês observarem, a gente consegue se comunicar o dia todo, todinho, com verbo e com substantivo. Eu posso falar, peguei caneta, tomei água, comi bolo, estudei gramática, dirigi carro. Dá para se comunicar o dia todo utilizando apenas o verbo e o substantivo. Mas vocês concordam que a gente não se comunica desse jeito? Nós vamos acrescentando novas informações ao discurso. Eu vou colocando características, quantidades, circunstâncias. Então, nós vamos modificando o discurso. Preste atenção. A ideia central do nosso processo comunicativo está no verbo e no substantivo. Só que a gente não fala de maneira tão sequinha. Eu coloco informações para modificar o verbo e informações para modificar o substantivo. Você consegue me falar qual é a classe gramatical que modifica o verbo? Me diga, complete a frase. Muito bem. A classe gramatical que aparece ligada ao verbo para modificar-lhe o sentido é o advérbio. E o próprio nome diz, meu povo, ad é um prefixo latino que significa junto, junto de quem? Do verbo, perfeito? Da mesma forma que nós temos o advérbio modificando o verbo, nós temos também 4 classes gramaticais que modificam o substantivo. Quais são essas classes? Nós vamos ter o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Artigo, adjetivo, pronome e numeral. Eu vou até deixar bem evidente para que não tenha dúvida que essas classes se conectam com o substantivo. A setinha sempre vai para o rumo do substantivo. Vou até apagar do lado de cá, até para dar ênfase, porque é uma informação muito importante. Não é o verbo que precisa do advérbio, é o advérbio que vai se juntar ao verbo. Tudo bem? Depois, por enquanto, não, só vou mencionar. Mas depois a gente vai também entender que o advérbio, ele vai poder modificar o adjetivo ou o próprio advérbio. Mas, por enquanto, quando a gente for desenvolver, eu vou desenvolver só esse pensamento inicial, que é o advérbio ligado ao verbo, e depois que tivermos entendido melhor, é que a gente vai trabalhar com essa outra relação. Então, olha para mim. Eu estou dizendo a vocês que o ponto inicial, a pecinha principal do nosso quebra-cabeça é a morfologia. Então, de maneira macro, a gente chegou à parte da morfologia. Perfeito. Dentro da morfologia, a gente não vai estudar de maneira aleatória, a gente vai seguir uma sequência lógica. Eu olho, vou ler até o ponto final, eu vou entender o que eu li, aí eu olho para as classes nucleares, verbo e substantivo. E aí, lembram que eu acabei de comentar com vocês que o texto é um tecido e tecidos são fios entrelaçados, é tudo conectado? Então, não existe nenhuma palavra solta, todas as palavras se conectam, perfeito? Não tem nada solto pelo meio do caminho. Então, quando eu marco o verbo e marco o substantivo, eu vou entender, eu vou interpretar e ver que haverá palavras que vão estar ligadas ao verbo e palavras que estarão ligadas ao substantivo.
Então, o que a gente vai começar a treinar? Puxar setinhas. Seguindo qual ordem? Leio até o ponto final. Essa recomendação é muito importante e vocês vão perceber que a cada repetição isso vai fazer mais sentido para você. Você vai ler até o ponto final, vai entender o que leu, vão perceber que durante o nosso curso você vai melhorar o seu processo de interpretação. Porque eu consigo interpretar de maneira correta se eu dominar a base, que é a estrutura, que é a gramática. Então, leia até o ponto final, entenda o que leu. Marque as classes nucleares, verbo e substantivo. E depois eu vou começar a buscar conexões. Quem é que está ligado ao verbo e quem é que está ligado ao substantivo. Perfeito? Então, olha só, eu vou parar um minutinho para que a nossa aula não fique tão longa e você fique tão cansado. Eu vou tentar fazer aulas mais curtas para que fique mais prático para você. Eu vou parar um minutinho e a gente vai aplicar essa orientação que eu dei agora, tá bom? De maneira geral, de maneira ampla, para te mostrar qual raciocínio nós vamos desenvolver e depois a gente vai começar a detalhar cada classe gramatical. Mas vamos parar aí só um minutinho.